Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha da Maratona da Aprovação em São Paulo. Hoje vamos falar sobre ginecologia e obstetrícia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da MEDEM, sou ginecologista e obstetra formado na USP São Paulo, preceptor de ginecologia lá no Hospital das Clínicas da USP e aqui um dos professores, tá certo? Vamos falar hoje sobre os 3 tópicos que mais caem na Santa Casa aqui em São Paulo sobre GO. Começando aqui sobre amenorreia e síndrome dos ovários policísticos. Antes de a gente falar sobre a questãozinha, gostaria de lembrá-los que o QR Code está aqui em cima. Para você que ainda não experimentou a nossa plataforma, é só acessar, mostrar a câmera do seu celular para o QR Code, se cadastrar e você vai ter 7 dias de experiência totalmente gratuita dentro da nossa plataforma. Tá certo? Lá você vai encontrar o MedBrain, vai encontrar nossas aulas do intensivo e vai poder se aprofundar um pouquinho mais sobre os temas que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Tá certo? Hoje vamos falar sobre 3 teminhas de GO, começando com amenorreias e síndrome dos ovários policísticos. Questão 62 da Santa Casa, lá de 2023, do ano passado. Vamos lá? Uma paciente de 38 anos de idade, sem desejo gestacional, queixa-se de ciclos menstruais irregulares, tendo apresentado somente 8 ciclos menstruais no último ano. Refere incomodar-se com a pilificação e oleosidade da pele. Conforme o exame físico, apresenta um MC de 24, apresenta-se acne em face e índice de ferro igual a 8. O resultado da ultrassom transvaginal foi o seguinte: um útero e antiversão, centrado, de dimensões preservadas, contorno regulares e ecotextura miometrial homogênea. Além disto, o útero mede 7,6 por 3,8 por 4,8 centímetros, um volume de 72 que está normal, beleza? Conforme o exame apresentado, um eco endometrial centrado homogêneo medindo 0,8 centímetro, 8 milímetros de espessura, também normal, com o paciente na menacme, não está na menopausa ainda. Ovário direito com volume de 6,5, com presença de 5 imagens císticas anecóticas, medindo 5 milímetros. E ovário esquerdo de volume de 12,9 centímetros cúbicos, com a presença de 7 imagens císticas anecogênicas, medindo até 8 milímetros. Os outros exames foram apresentados em uma tabelinha. Então vamos lá. Quais os outros exames que foram solicitados na investigação dessa paciente? Foi investigado prolactina, que veio de 30, um FSH de 3,2 normal, um estradiol de 21 também normal, um TSH de 4,5 no limite superior da normalidade e a 17-OH progesterona, certo? A 17-hidroxilase progesterona de 25 e o normal, o valor de referência menor que 110. A banca foi muito legal que deu o valor de referência aqui pra gente, mas está normal a 17-OH progesterona, tá certo? E a banca nos pergunta, com base no caso clínico hipotético, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Trata-se de hiperprolactinemia, devendo o tratamento ser iniciado com carbergolina 1 mg via oral uma vez ao dia. Alternativa B. Trata-se de amenorreia hipotalâmica funcional. O tratamento deve ser focado comportamental, envolvendo intervenções sobre a nutrição, atividade física e apoio psicológico. Alternativa C. Trata-se de insuficiência ovariana prematura e o tratamento deve ser iniciado com terapia hormonal transdérmica uma vez ao dia. Alternativa D. Trata-se de síndrome dos ovários policísticos e o tratamento deve ser iniciado com contraceptivo oral combinado que contenha 20 a 30 microgramas de etinil-estradiol, EE ou equivalente, e um progestagênio de ação antiandrogênica. Alternativa E, trata-se de hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, devendo o tratamento ser feito com glicocorticoides. E aí, moçada, pense um pouquinho, qual vocês acham que é a nossa alternativa? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos para depois a gente ir lá e responder no finalzinho, a gente vai responder a questão. Mas vai lembrando aí da nossa paciente, tá bom? De 24 anos com uma irregularidade menstrual. Moçada, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Como o nome próprio já diz, é uma síndrome, não é apenas ovários policísticos. Aqui é uma síndrome que envolve hiperandrogenismo,
que envolve irregularidade menstrual por causa de anovulação, que envolve a resistência insulínica. A resistência insulínica é muito importante quando a gente fala de fisiopatologia da SOP, que também envolve a síndrome metabólica. Essa paciente ela tem um risco maior de desenvolver síndrome metabólica. Então a gente sempre tem que avaliar a síndrome metabólica nas pacientes com SOP. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, a gente tem que lembrar do hiperandrogenismo e anovulação. Mas o que causa esse hiperandrogenismo e a anovulação? É justamente uma alteração nos pulsos de GNRH. Quando a gente estuda lá ciclo menstrual, a gente lembra, né, que para você ter um eixo, né, hipotálamo, hipófise, ovariano funcionante, você tem que ter primeiramente pulsos de GNRH, pulsáteis de amplitude e frequência, que no início do ciclo é de um modo e na fase lútea é de outro modo. É isso que caracteriza o ciclo, tanto a fase folicular quanto a fase lútea. Aqui a gente tem uma alteração nesses pulsos de GNRH. Essa alteração nos pulsos, né, na pulsatilidade do GNRH, na liberação do GNRH pelo hipotálamo, leva o quê? Favorece o aumento da produção de LH em detrimento do FSH. E aí vocês lembram que o LH ele age aonde? O LH ele age nas células da teca. Lembra a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Células da teca e células da granulosa. Quem age nas células da teca é o LH. Quem age nas células da granulosa é o FSH. Mas tudo começa com o LH. O LH vai lá nas células da teca e promove a conversão de colesterol em androgênios. E aí esses androgênios vão lá para as células da granulosa e vão ser convertidos em estrogênio através da aromatase. Né? Lembra da teoria das duas células e duas gonadotrofinas? Se a gente tem mais LH do que FSH, a gente tem um desvio aqui, um desvio produzindo mais androgênios. Esse é um dos motivos de que, porque a síndrome do ovário policístico tem um aumento de androgênios, tá certo? Justamente por causa do aumento da produção de LH e tudo começa lá no hipotálamo, nessa disfunção, né, nessa alteração dos pulsos de GNRH, beleza? Além disso, né, a síndrome do ovário policístico, como que a gente falou, tem muita resistência insulínica. E o que faz essa resistência insulínica? Essa resistência insulínica a gente não sabe de onde que vem, basicamente, essa resistência insulínica, mas a gente sabe o que acontece na pessoa que tem resistência insulínica. Essa paciente com SOP, ela tem um aumento, né, da produção de insulina, porque ela precisa produzir mais insulina para ter a sua ação, certo? E esse aumento de insulina, ele estimula também a produção de androgênios lá nas células da teca, lá no ovário. Há um aumento também na produção de IGF-1 e, consequentemente, há uma redução do SHBG hepático. O aumento do IGF-1 leva a uma redução na produção hepática de SHBG. SHBG é a proteína carreadora, né, dos androgênios. Quando reduz esse SHBG, tem menos androgênios ligados ao SHBG. Então tem mais androgênios, testosterona livre. E a parte biologicamente ativa é a testosterona livre. Por isso que a queda do SHBG é muito importante na fisiopatologia do hiperandrogenismo também. A queda do SHBG deixa mais testosterona livre e deixa mais ação periférica da testosterona. Oleosidade na pele, acne e hirsutismo, como a gente já vai ver, né, no quadro clínico da SOP, tá certo? Como que a gente faz o diagnóstico de SOP? O diagnóstico de SOP, primeiramente, é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa excluir outras causas de hiperandrogenismo e de anovulação crônica. Mas a gente tem os critérios, os famosos critérios de Rotterdam, que a gente precisa ter 2 de 3 critérios de Rotterdam para a gente confirmar o diagnóstico de SOP. Mas antes a gente vai excluir as causas de anovulação e hiperandrogenismo, certo? Uma causa de anovulação, hipotireoidismo. Moçada, no hipotireoidismo, quando a tireoide não está funcionando legal, né, a gente tem um feedback positivo lá para o hipotálamo, que produz TRH, que leva a hipófise a produzir TSH, que vai agir na tireoide, levando à produção dos hormônios antitireoidianos, certo? Então, no hipotireoidismo, há um aumento de FSH e também um aumento de TRH, que normalmente a gente não mede, né? A gente só mede o FSH.
Mas quem causa, né, essa irregularidade menstrual aqui é o TRH, produzido lá pelo hipotálamo, né? Esse TRH, ele vai, né, levar um estímulo na produção de prolactina, e a prolactina inibe o GNRH, e por isso que aqui a gente tem, né, uma amenorreia secundária até, ou ciclos irregulares, oligomenorreicos, aqueles ciclos espaçados, mais de 40, 50 dias sem menstruar. A hiperprolactinemia também é uma causa de irregularidade menstrual, de amenorreia, certo? Por quê? Porque ela age lá no GNRH, né, alterando a pulsatilidade do GNRH. Aqui na hiperprolactinemia, a gente tem que lembrar das causas medicamentosas, a gente tem que lembrar do microadenoma de hipófise, tá certo? Hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, também é uma causa de irregularidade menstrual. Paciente, né, normalmente jovem, adolescente, que desde a menarquia tem já ciclos mais espaçados, mais longos, oligomenorreicos. Tumores produtores de androgênios, seja tumor da adrenal, que é o principal, ou o ovariano. Leva a quê? Ao hiperandrogenismo e também pode levar à irregularidade menstrual. Síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é menos comum, ainda bem, mas também pode levar a hiperandrogenismo e anovulação, tá certo? Então essas causas a gente precisa pesquisar e excluir. No hipotiroidismo a gente vai pedir TSH. Na hiperprolactinemia a gente vai dosar a prolactina. Na hiperplasia adrenal congênita a gente vai dosar quem? A 17-OH-progesterona, que é justamente, né, o precursor da enzima que está alterada aqui, né, que a enzima é a 21-hidroxilase, que usa a 17-OH-progesterona como substrato ali na cascata na adrenal, tá certo? Quando a gente tem uma deficiência de 21-hidroxilase, a gente tem um acúmulo de 17-OH-progesterona. Por isso que essa paciente, eles dosaram a 17-OH-progesterona que estava normal. Assim a gente exclui hiperplasia adrenal congênita. Tumores produtores de androgênio, então a gente vai pedir SDE, a gente vai pedir testosterona total, testosterona livre para a gente avaliar se está produzindo mais androgênios. E a síndrome de Cushing, se a gente tem algum fenótipo de Cushing, a gente vai dosar o cortisol, tá certo? Não é sempre que a gente dosa o cortisol não, porque o cortisol é um pouquinho mais difícil, né? Vamos lembrar lá das nossas aulinhas de clínica médica para a gente dosar ele, né? Todo o ciclo do corticoide endógeno, tá certo? E eu falei para vocês que além de ser um diagnóstico de exclusão, a síndrome dos ovários policísticos também, né? A gente tem os critérios de Rotterdam, que a gente precisa ter 2 das 3 manifestações abaixo, que são 3 manifestações: a anovulação, a irregularidade menstrual, o hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial, e o ovário policístico no ultrassom. Começando com a anovulação crônica, é a irregularidade menstrual, né? Ou a paciente fica em amenorreia ali 3 ciclos sem menstruar, e a gente fala que aí sim ela tem uma amenorreia secundária, ou ela tem uma irregularidade menstrual, né? Em um mês vem a cada 50 dias, em outro mês vem a cada 40 dias, mas sempre ciclos longos, espaçados. Isso é a irregularidade menstrual da SOP. A gente pode ter, né? Pode ter dentro de um dos critérios o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O que é a clínica de hiperandrogenismo? É a acne, é o hirsutismo, é a alopécia, tá certo? O índice de Fermat, índice de Fermat-Galley. O que é esse índice de Fermat? Esse índice de Fermat a gente mede justamente o hirsutismo. A gente mede, tem 9 áreas do corpo da mulher que a gente vai classificar de 0 a 4. Dá uma nota de 0 a 4 a depender de quantos pelos tem. E aí a gente vai fazer essa classificação, esse índice de Fermat. O índice de Fermat maior que 6 já é um hirsutismo leve, tá certo? Para as pacientes asiáticas, às vezes a gente considera 4 no índice de Fermat e não 6. E pode fazer o diagnóstico laboratorial com a testosterona livre e testosterona total aumentadas, tá certo? E o critério ultrassonográfico é esse daqui que mudou recentemente. Qual que é o critério ultrassonográfico de SOP? É quando a gente tem um ovário, né, num padrão policístico. Mas aqui tem definições. Ou é um ovário que tem um padrão policístico como esse daqui e um volume maior que 10 centímetros cúbicos. Lembra lá que o da nossa paciente, um ovário era 7 e o outro era 12? Ela tem um ovário com 12 centímetros cúbicos, maior que 10 centímetros cúbicos, beleza? Ou pode ser um ovário menorzinho ainda, menor que 10,
mas com mais de 20 folículos de 2 a 9 milímetros. Não pode ser um folículo muito grande, que a gente chama de folículo dominante. Se ela tem folículo dominante, muito provavelmente ela está ovulando. Então tem que ser vários folículozinhos, né, microcistos pequenininhos, de 2 a 9 milímetros. E precisa ser mais que 20. Então ou é mais que 20 folículos pequenininhos, ou é um ovário aumentado por causa de múltiplos folículos, e aí um ovário maior que 10 centímetros cúbicos, tá certo? Isso daqui é o critério ultrassonográfico da SOP, tá bom? E, além disso, como que a gente sempre, toda paciente que tá, né, que a gente faz o diagnóstico de SOP, a gente tem que avaliar o risco, né, o risco cardiovascular dessa paciente. Por quê? Ela tem um aumento da resistência insulínica e também tem o maior risco de ter uma síndrome metabólica e, consequentemente, um aumento do risco cardiovascular. Então, nessa paciente com SOP, além da gente fazer os exames para diagnóstico e para exclusão de outras causas, a gente tem que lembrar sempre no segmento da gente ver a intolerância à glicose, da gente ver o perfil hepático dessa paciente, o perfil lipídico dessa paciente, dosar, né, medir o peso, a PA dessa paciente, a circunferência abdominal e do quadril, sempre a gente na pesquisa de síndrome metabólica, porque essa paciente, se ela não tem ainda, algum momento da vida dela, muito provavelmente ela vai desenvolver síndrome metabólica. Então a gente tem que ficar de olho, tá certo? E como que a gente vai fazer o tratamento da síndrome dos ovários policísticos? O tratamento aqui, moçada, ele é individualizado e direcionado porque a paciente queixa, certo? Se a paciente, né, tem um transtorno, né, de disfunção menstrual, ou seja, se aquilo dela não saber quando que ela vai menstruar incomoda ela, a gente vai tratar essa parte da disfunção menstrual. Se ela tem queixa de hiperandrogenismo clínico, muita acne, oleosidade, hirsutismo, alopécia, a gente vai tratar o hirsutismo, né, a alopécia dessa paciente. A gente vai ver fertilidade. A síndrome dos ovários policísticos é uma das causas de infertilidade. Se ela não consegue engravidar, a gente vai tratar a infertilidade dessa paciente. Agora, se ela não quer engravidar, a gente não vai focar nosso tratamento nisso. A gente vai prevenir doenças metabólicas. A gente precisa prevenir e diminuir o risco cardiovascular dessa paciente. Por isso que é sempre importante a gente avaliar o risco cardiovascular e a presença de síndrome metabólica. E sempre, em toda paciente com SOP, independente se é desejo dela ou não, a gente tem que prevenir lesões hiperplásicas e câncer de endométrio. A paciente que não ovula corretamente, a paciente que está diante de uma anovulação crônica, pensa, se ela não ovula, ela não libera o óvulo. Então ela não tem a segunda fase do ciclo menstrual. Que qual fase é essa? A fase lútea. Lembra que na fase lútea a gente tem progesterona. Na fase folicular a gente tem estrogênio. Como ela nunca chega na fase lútea, ela tem muito estrogênio. Qual que é a principal causa de câncer endometrial ou de hiperplasia de endométrio? É o aumento do estrogênio. Muito estrogênio leva à proliferação endometrial. Essa proliferação endometrial pode ter alguma celinha que ele se descambe e vira uma atipia e, consequentemente, no futuro, um câncer de endométrio. Por isso que nessas pacientes com SOP, a gente precisa proteger esse endométrio. E como que a gente protege o endométrio? Dando para ela progesterona, simulando uma segunda fase, certo? Dando progesterona de segunda fase, da fase lútea, tá certo? O primeiro básico do tratamento é mudança do estilo de vida, né? MEV. Então, ela vai ter que fazer atividade física, vai ter que comer direito, vai ter que cessar tabagismo, tudo isso para prevenir e diminuir o risco metabólico. Isso, atividade física, né, dieta adequada, também ajuda a regularizar os ciclos. Então, mudança de estilo de vida é para todas elas. Algumas pacientes, a gente vai fazer o uso do anticoncepcional oral combinado, né? Principalmente, né, com preferência para progestagênios antiandrogênicos, ou seja, progestagênios como ciproterona, como dienogeste, como a drospirenona, certo? Por quê? Porque esse anticoncepcional ele vai fazer o quê? Um bloqueio no LH. Então ele vai diminuir o LH e, consequentemente, vai diminuir a ação do LH lá nas células da teca, que converte um colesterol em androgênios.
Então ele vai melhorar o hiperandrogenismo da paciente. Além disso, ele aumenta a produção de SHBG pelo fígado. SHBG é a enzima carreadora da testosterona. Se a gente tem mais testosterona ligada ao SHBG, a gente tem menos testosterona livre. Se a gente tem menos testosterona livre circulante, a gente tem menos ação da testosterona no tecido periférico, né, que é a biologicamente ativa, a parte livre. Então isso é muito bom, isso melhora o hiperandrogenismo, tá certo? Além disso, se ela não quer engravidar, a gente vai dar um anticoncepcional oral combinado, certo? Para a gente ter contracepção, tá bom? Então tudo isso ajuda o hiperandrogenismo e dá ainda anticoncepcional para a paciente, tá certo? Além disso, se ela tem um hirsutismo muito forte, a gente pode lançar a mão da espironolactona para tratamento desse hirsutismo moderado a intenso. A gente pode usar a finasterida, se é alopécia, né? A finasterida, ela é um bloqueador da aromatase. Então a finasterida a gente pode usar, tá certo? Além disso, a metformina. A metformina pode ser um arsenal terapêutico nas pacientes que são refratárias às mudanças de estilo de vida e com resistência insulínica. A metformina ela é utilizada na SOP principalmente em pacientes obesas, né, para o controle do perfil, né, do controle metabólico dessa paciente. Na paciente que já tem diabetes ou resistência insulínica e na paciente com infertilidade, moçada. A paciente com infertilidade, né, o uso da metformina ajuda e melhora a chance de uma gestação espontânea. Por quê? A metformina, ela age diretamente no ovário. Ela age diretamente lá no ovário, melhorando, né, a qualidade tanto do óvulo, quanto melhorando, né, o ciclo dessa paciente, fazendo com que ela tenha ciclos ovulatórios, fazendo com que ela ovule. Então, na paciente que deseja gestar e tem SOP, né, e tem infertilidade, a gente pode sim e deve associar a metformina, mesmo se ela não é obesa, mesmo que ela não tenha resistência insulínica, tá certo? Isso daqui é um resumão de SOP para vocês, né? Quem quer se aprofundar mais, aí lá no QR Code que a gente, né, tem uma aulinha toda expositiva falando sobre diagnóstico e tratamento, né, e fisiopatologia da SOP, tá certo? Vamos voltar na nossa questão? Lembra lá que a gente tem uma paciente de 24 anos com uma anovulação crônica aí, tem cerca de 8 ciclos por ano, certo? Então ela tem uma amenorreia secundária e que a gente fez vários exames para ela e a gente precisa dar o diagnóstico, né? O diagnóstico correto, assinalar a alternativa correta. Vamos ver a alternativa A? A alternativa A fala se tratar-se de uma hiperprolactinemia, devendo o tratamento ser iniciado com carbegolina 1 mg via oral uma vez por dia. Moçada, ela tem uma prolactina de 30, sendo que o valor de referência que a banca nos deu é 20. Então ela tem sim uma hiperprolactinemia, né? Só que essa hiperprolactinemia é muito leve. Não é a causa da anovulação dessa paciente. Não é a causa do hiperandrogenismo dessa paciente, da acne, da oleosidade da pele, do índice de Ferrman de 8 que ela apresenta, né? Não é a causa não é a hiperprolactinemia. E além disso, a gente não pode, né, marcar essa alternativa porque o tratamento está errado. O tratamento é com carbegolina? É, mas é uma vez por semana, moçada. A gente pode começar ali com, normalmente a gente começa com 0,5 mg, mas não está errado começar com 1 mg, mas normalmente a gente começa de 0,25 a 0,5 mg uma vez por semana. Tá certo? Por isso que a alternativa lá está errada. Normalmente nunca a gente vai fazer uma vez por dia carbegolina. Tá certo? Alternativa B, trata-se de amenorreia hipotalâmica funcional. O que é a amenorreia hipotalâmica? Normalmente é aquela paciente que é obulêmica ou aquela paciente muito anoréxica, certo? A paciente que faz muita atividade física, são causas de estresse por hipotálamo. São causas ou que está vivendo, né, um momento de estresse, né? Isso é uma hipotalâmica funcional, né? Não é o caso dessa paciente. Aqui a gente tem uma paciente que tem um ovário policístico no ultrassom, é uma paciente que tem anovulação crônica, é uma paciente que tem uma queixa de hiperandrogenismo, né? Então é uma paciente que fecha o diagnóstico de SOP, por isso que não é a hipotalâmica, né? A amenorreia hipotalâmica. Alternativa C, insuficiência ovariana prematura? Com certeza não, moçada.
não é insuficiência ovariana prematura porque o FSH está normal. Na insuficiência ovariana prematura, né, a gente tem um FSH acima de 25 por 2 dosagens, né, com 4 semanas de diferença. Então não posso fazer esse diagnóstico aqui. E o diagnóstico correto é realmente a alternativa D. Trata-se de uma síndrome dos ovários policísticos e o tratamento é com contraceptivo oral combinado para a gente regularizar esse ciclo e melhorar o hiperandrogenismo da paciente, porque esta é a queixa. A queixa dela é que ela tem ciclos longos, certo? E ela não gostaria de ter esses ciclos e tem hiperandrogenismo. Tem oleosidade de pele, tem acne. Então, aqui, um anticoncepcional oral combinado vai ajudar muito, sendo que o progestagênio seja de ação antiandrogênica, aqueles que a gente falou, ciproterona, drospirenona, dienogest. E traço de hiperplasia adrenal congênita? Não, né? A gente teve uma dosagem de 17 OH progesterona normal. Então, a gente exclui hiperplasia adrenal congênita. Combinado? Beleza. Vamos para o top 2, diabetes mellitus na gestação, beleza? Começando com uma questãozinha de 2022, questão 58 lá da Santa Casa de 2022. É um tema que cai muito na Santa Casa, diabetes na gestação. Vamos lá, uma paciente tercigesta com 12 semanas, né, de idade gestacional e um parto normal anterior e um abortamento. Apresenta glicemia de jejum de 112 mg por decilitro. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Trata-se de um overt diabetes, sendo indicado o início do tratamento medicamentoso. Alternativa B. Deve ser realizada a curva glicêmica com 75 gramas, né, de glicose para confirmação do diagnóstico de diabetes gestacional. Alternativa C. Trata-se de diabetes gestacional, sendo indicado o início do tratamento comportamental com dieta e atividade física. Alternativa D de dado. Trata-se de overt diabetes, sendo indicado o início do tratamento comportamental com dieta e atividade física. Alternativa E. Trata-se de diabetes gestacional, sendo indicado o início de tratamento medicamentoso. Então vamos falar um pouquinho sobre diabetes na gestação. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fisiopatologia e um pouquinho sobre diagnóstico, tá certo? Quem quer ouvir falar um pouquinho sobre tratamento, entra lá no nosso QR Code, tá certo? Fisiopatologia. Antes da gente falar da fisiopatologia propriamente dita do diabetes gestacional, a gente tem que falar como que é numa gestação normal. Moçada, numa gestação normal, o que a gente tem? A gente tem que a partir do segundo trimestre, normalmente a partir ali da 20ª semana, a gente tem um estado de hiperinsulinemia, né? Uma resistência insulínica na gestante. Por quê? Porque a placenta começa a produzir os hormônios contra-insulínicos. Isso é muito importante porque ela produzindo esses hormônios contra-insulínicos vai ter mais glicose circulando. Tendo mais glicose circulando, vai chegar mais alimento para o bebê. E é isso que o bebê precisa para crescer. Tá certo? Então, a placenta ela produz hormônios contra-insulínicos. O principal deles é o hormônio lactogênio placentário. Mas também temos cortisol, temos GH e a própria progesterona. Isso, então, facilita o aporte de nutrientes para o feto. Esse é o objetivo de uma gestação normal. Contudo, a mãe não pode ficar diabética, ela não pode ter uma glicemia muito alta, porque isso faz mal para ela. Então, mesmo com a produção desses hormônios, né, contra-insulínicos, o pâncreas tem que produzir mais insulina. Mas em algumas pacientes, esse pâncreas não consegue produzir mais insulina. E aí a gente tem esse estado insulino resistente. Então, com o passar da gestação, a gente tem um aumento da capacidade pancreática de secretar insulina. Só que em algumas pacientes, o pâncreas já não consegue mais secretar insulina. E aí que a gente tem o desenvolvimento da diabetes mellitus gestacional, tá certo? Esta é a fisiopatologia da doença. E como que a gente faz o diagnóstico do DMG, da diabetes mellitus gestacional? A gente tem basicamente duas oportunidades para a gente fazer esse diagnóstico. A gente pode fazer o diagnóstico no início do pré-natal, com a glicemia de jejum, ou entre 24 e 28 semanas com o teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, o GTT, o TTGO, tá bom? Assim, tanto faz a sigla aí que vocês usam, tá certo? A primeira oportunidade, então, de diagnóstico é no início do pré-natal,
no rastreamento para todas as gestantes com glicemia de jejum. Então, no início do pré-natal, a gente tem que pedir e deve pedir a glicemia de jejum para essa paciente. É um dos exames obrigatórios do Ministério da Saúde. E como que a gente vai interpretar esse exame? Vamos lá. Se a gente pede uma glicemia de jejum, né, com 8 a 12 horas de jejum na primeira consulta, são 3 resultados possíveis. Ou pode ser menor que 92, ou pode ser entre 92 e 125, ou pode ser maior ou igual a 126, tá certo? Uma glicemia menor que 92. Uma glicemia menor que 92 é uma glicemia normal para o início da gestação. O que a gente vai fazer com essa paciente? Nada. Basicamente nada, só que a gente vai fazer o TTGO lá entre 24 e 28 semanas, tá certo? Então, esta paciente que teve uma glicemia de jejum no início da gestação menor que 92, com resultado consequentemente normal, deve realizar, né, o teste de tolerância à glicose oral ou teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose entre 24 a 28 semanas de gestação. Por que a gente faz entre 24 e 28 semanas? Porque é o pico dos hormônios contra-insulínicos, o pico do lactogênio placentário, tá certo? Agora, se essa paciente tem uma glicemia de jejum no início da gestação entre 92 e 125, ela tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Mas, se ela tem uma glicemia já muito elevada, acima de 126, maior ou igual a 126, ela tem o diagnóstico de overt diabetes, ou seja, ela era uma paciente já diabética, a gente só não tinha feito o diagnóstico antes da gestação. Mas previamente à gestação, ela já era diabética, um overt diabetes, que a gente só diagnosticou agora na gestação. Às vezes ela nunca fez uma glicemia de jejum na vida, né? Mas ela já tinha, sim, diabetes, tá certo? Essas duas não precisam fazer mais nada. A gente vai fazer condutas, né? Primeiro, dieta e atividade física e depois, né, se o perfil tiver alterado, a gente vai, né, iniciar insulinoterapia, tá bom? Mas a paciente, né, ou não fez no primeiro momento, né, não fez a glicemia de jejum, porque já chegou no pré-natal muito tardio, ou a gente pediu a glicemia no primeiro trimestre e veio normal, né? Se a glicemia veio normal, a gente vai realizar o teste de tolerância à glicose oral com 75 gramas de glicose entre 24 e 28 semanas. E aqui é um teste de tolerância à glicose. A gente vai fazer a glicemia de jejum, ela vai tomar a glicose, né, os 75 gramas de glicose, e a gente vai repetir essa glicemia 1 hora após e 2 horas após, tá bom? Glicemia sérica, tá certo? Não é dedo de fita não, glicemia sérica. E aqui a gente pode ter 3 opções, né? Ou uma glicemia de jejum maior que 92, e aí ela tem um diagnóstico do quê? De diabetes gestacional, no jejum. Ou 1 hora depois, uma glicemia maior ou igual a 180, também é diagnóstico de DMG. Ou 2 horas depois, ou uma glicemia maior ou igual a 153, também diagnóstico de DMG. Qualquer um desses alterados é igual a DMG. Então gravem os números. Maior ou igual a 92, DMG. Maior ou igual a 180 com 1 hora após, DMG. Maior ou igual a 153, 2 horas após, DMG. 92, 180, 153. Veja que é uma curva, né? Quando a gente está no pico 1 hora depois da gente, né, tomar a glicose, a gente espera que a glicemia esteja um pouco mais alta mesmo. Então, a gente só vai fazer o diagnóstico acima de 180. 2 horas depois, a gente já espera que a glicemia esteja caindo. Se ela estiver maior que 153, a gente faz o diagnóstico, beleza? Mas a gente também pode fazer o diagnóstico prévio, né, o overt diabetes, o DM do tipo 2, se a glicemia de jejum estiver acima de 126, né, nesse mesmo caso, se a paciente fez uma glicemia de jejum, né, entre 24 e 28 semanas e teve uma glicemia de jejum acima de 126, a gente faz o diagnóstico de DM2, de overt diabetes. Se 2 horas após o teste de tolerância, a gente tem uma glicemia maior que 200. Então, para a gente fazer o diagnóstico 2 horas depois no teste de tolerância de DMG, a gente precisa que tenha um DMG uma glicemia entre 153 e 200. Se for acima de 200, maior ou igual a 200, é igual a DM tipo 2, ou overt diabetes. Ou se ela já tem uma glicada maior ou igual a 6,5. Tudo isso a gente faz o diagnóstico de diabetes do tipo 2. E qual que deve ser a nossa conduta? Primeiro, o controle glicêmico adequado.
A gente deve fazer controle de glicemia 4 vezes ao dia, como a gente vai ver, e espera que menos de 30% dessas medidas estejam alteradas. A gente vai iniciar atividade física e dieta e fazer o controle bonitinho. Se ela tiver um controle adequado, ou seja, menos de 30% das medidas alteradas, a gente só mantém dieta e atividade física. Se ela tiver mais que 30% alterado, aí a gente tem que entrar com insulina. Cuidado para não haver hipoglicemia. A gente não pode deixar essa paciente passando fome, fazendo uma hipoglicemia na rua e desmaiando. Tem que ser uma dieta equilibrada. E o controle vai ser pelo menos 4 vezes ao dia. A gente vai fazer o controle no jejum, 1 hora após o café, o almoço e o jantar. E os nossos limites são esses aqui. No jejum, não é mais 92. No jejum, a gente considera menor que 95. E 1 hora pós-prandial, após o café, o almoço e o jantar, a gente considera menor que 140 para estar adequado, tá certo? Alguns guidelines colocam para a gente fazer a dosagem 2 horas após. Se a gente faz a dosagem 2 horas após, a glicemia capilar tem que ter abaixo de 120, tá certo? Na primeira hora é um pouquinho mais alto, abaixo de 140. Na segunda hora, abaixo de 120. Mas, professor, ela precisa fazer a glicemia capilar 1 e 2 horas depois? Não, moçada, é um ou outro. Ou eu faço 1 hora depois ou 2 horas depois, tá bom? Aí depende do guideline, Mas os dois a gente tem bem marcado, que 1 hora depois é 140, 2 horas depois é 120, tá certo? Maior ou igual a 140, tá alterado. Maior ou igual a 120 aqui, tá alterado, tá bom? Que tem que ser menor. E aqui maior ou igual a 95 também está alterado. E se tiver mais que 30% dessas medidas alteradas, a gente já tem um descontrole glicêmico. Se a gente está diante de descontrole glicêmico na gestação, a gente vai iniciar insulina. Beleza? Voltando para a nossa questãozinha. Vamos lá, a gente tinha uma paciente que está com 12 semanas de gestação e teve uma glicemia de jejum de 112. Então, uma glicemia de jejum que vai de 92 a 125. Qual que é o diagnóstico? Diabetes gestacional, Beleza? Não é overt diabetes, não está normal, por isso que ela não tem que fazer a curva glicêmica, a gente já tem um diagnóstico de diabetes gestacional, e aqui a gente fica entre a alternativa C e D, tá certo? C e E. E a gente vai fazer diabetes gestacional diagnóstico, mas como que a gente vai fazer o tratamento? A gente vai iniciar com medidas compartimentais ou a gente já vai iniciar a insulina direto? Resposta alternativa C, moçada? Alternativa C, por quê? Porque aqui a gente vai primeiro fazer medidas comportamentais, dieta e atividade física. E vai pedir para ela fazer o controle glicêmico com 4 medidas. Em jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar. E ela vai retornar em 1 a 2 semanas. Se esse controle tiver com maior de 30% das anotações dos controles alterados, com medidas alteradas, com hiperglicemia, a gente vai iniciar a conduta medicamentosa, que é a insulina, tá certo? Por isso que não é alternativa E a resposta, certo? A alternativa E já fala para a gente iniciar tratamento medicamentoso. Não. Primeiro é dieta e atividade física. Se não controlou, aí sim a gente vai começar o tratamento medicamentoso. Fechou? Combinado? Então beleza, bora lá para o terceiro tema. O terceiro tema é sangramento da segunda metade da gestação. Um tema que cai todo ano na provinha da Santa Casa. E a gente precisa ir para a prova da Santa Casa sabendo tintim por tintim de sangramento da segunda metade da gestação. Tá bom? Vamos começar com essa questãozinha lá de 2023, questão 74 lá da Santa Casa. Vamos lá. A ocorrência de sangramento na segunda metade da gestação é responsável pelo aumento de morbidade gestacional. Entre as causas de hemorragia na gestação está a placenta prévia. Quanto à placenta prévia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A placenta prévia é definida como a presença de tecido placentário total ou parcialmente inserido no segmento inferior do útero após a 28ª semana de gestação. Alternativa B. O diagnóstico clínico de placenta prévia inclui sangramento único, indolor, imotivado, com tônus uterino aumentado. Alternativa C. O toque vaginal e a ultrassonografia transvaginal não são recomendados a paciente com placenta prévia, pelo risco de hemorragia. Alternativa D de dado. O parto cesáreo está sempre indicado nos casos de placenta de inserção baixa. Alternativa E.
A invasão da placenta no miométrio é denominada acretismo placentário, o que pode ser total ou parcial. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Então vamos conversar sobre sangramentos da segunda metade, para depois a gente voltar e responder essa questão. Quais que são as causas de sangramento da segunda metade? São basicamente 3. Placenta prévia, descolamento prematuro de placenta e rotura uterina. A gente tem mais outras 2, principalmente rotura de seio marginal e rotura de vasa prévia, tá certo? Mas elas são menos frequentes na vida e na sua prova. E hoje a gente vai falar sobre placenta prévia, moçada. Se você quer saber um pouquinho mais, né, sobre descolamento prematuro de placenta, sobre ruptura uterina, a gente vai lá, entra lá nesse QR Code que você vai ter 7 dias grátis para ver o nosso material, tá certo? Vamos começar então com placenta prévia. O que é prévia na obstetrícia? Moçada, prévia na obstetrícia é tudo que está prévio. Prévio o quê? Que está entre o canal de parto e a apresentação fetal. Então, entre a cabecinha do bebê e o canal de parto. Isso que quer dizer prévio em obstetrícia, tá certo? Placenta prévia nada mais é do que a placenta que está entre a apresentação fetal, a cabeça normalmente do bebê, e o canal de parto, e o colo uterino, e o orifício interno do colo. Isso seria a placenta prévia. Então, a placenta prévia é a implantação da placenta no segmento inferior do útero, após a 28ª semana de gestação. Por que a gente tem que gravar que é após a 28ª semana de gestação ou no terceiro trimestre de gestação? Porque antes a gente tem o que a gente chama de migração placentária. A placenta está alta, mas até 28 semanas o útero está crescendo, certo? O bebê está crescendo e o útero está crescendo. Com esse crescimento uterino, pode levar a placenta lá para cima e ela não ser mais prévia. Por isso que a gente só fala de placenta prévia após a 28ª semana. Porque o crescimento uterino pode sim levar a um descolamento dessa placenta lá para cima, beleza? Essa é o que a gente chama de fenômeno de migração placentária. Então, aqui a gente só fala em placenta prévia após a 28ª semana de gestação. Antes é uma placenta de inserção baixa, tá certo? E quais são os fatores de risco para a placenta prévia? O maior de todos e aquele que você precisa lembrar na sua prova é este: cicatriz uterina prévia. Paciente que já teve cesáreas, paciente que já fez miomectomia, que já tirou mioma, tá certo? Não tirou útero, só tirou os miominhas. Essa paciente tem um fator de risco muito alto para a placenta prévia e para acretismo placentário. Idade materna avançada, acima de 35 anos. Multiparidade, é mais comum a placenta prévia na paciente multípara do que na primípara. Curetagem uterina, porque a gente vai lá e cutuca o endométrio, e aí, o cutucar o endométrio, a gente tem uma implantação inadequada nesse endométrio da placenta, tá certo? Então, curetagem uterina também, né, é um fator de risco para a placenta prévia, beleza? E como que pode ser a placenta prévia, né? Qual que é a classificação da placenta prévia? A classificação, hoje em dia, mudou. Já desde lá de 2020, houve uma mudança na classificação. Antes, era chamado placenta prévia total, parcial ou marginal. Hoje não. Hoje a gente tem placenta prévia e placenta de inserção baixa. O que é a placenta prévia hoje? É a placenta que está em contato com o colo uterino, né? Ou ela está totalmente sobre o colo uterino ou parcialmente. É a antiga placenta prévia centro total, centro parcial, tá certo? Mas isso hoje em dia a gente só chama de placenta prévia. E o que é a placenta de inserção baixa? É a placenta que não recobre, não chega no orifício interno do colo. Aqui, ó, tá vendo? Ela não chega, ela só margeia. É a antiga placenta prévia marginal. Ela só está margeando. Ou ela está bem coladinha no colo uterino, né, no orifício interno do colo, ou ela está a menos de 2 centímetros do orifício interno do colo. Isso a gente chama de placenta de inserção baixa, tá certo? A placenta que se localiza a menos de 2 centímetros do orifício interno do colo é uma placenta de inserção baixa. Beleza? Não é mais a placenta prévia parcial, né? Marginal, que a gente chamava antes. Desculpa, mas placenta prévia marginal, tá certo? Então, antigamente a gente tinha centro total e a centro parcial, que é tudo placenta prévia hoje. E antigamente a gente tinha a marginal, placenta prévia marginal, que hoje é a placenta de inserção baixa, tá certo? Quando ela dista menos de 2 centímetros do orifício interno do colo. E qual é o quadro clínico, o sangramento da placenta prévia?
é um sangramento que a gente chama de prévia. Um P de progressivo, né? Quantidade aumentando ao longo da gestação. R de repetição, de reincidente. Não é uma paciente que sangra só uma vez na gestação. Paciente que vai sangrando e vai aumentando a quantidade de sangramento. Esse sangramento é espontâneo e motivado, certo? É um sangramento vermelho vivo. Não é aquele sangramento escurecido do DPP. É um sangramento indolor, não tem dor. A gente não tem hipertonia uterina. A gente tem ausência de sofrimento fetal agudo e hipertonia uterina. Por isso que a paciente não tem dor. Por isso que é prévia. Progressivo, repetição, espontâneo, vermelho vivo, indolor, na ausência de sofrimento fetal e hipertonia uterina, fazendo o diagnóstico diferencial com DPP. Beleza? Isso a gente precisa lembrar. Quando chegar aquela paciente que já tem 2 cesáreas prévias no nosso pronto atendimento. Paciente já tercigesta com 2 cesáreas que chega com sangramento vermelho vivo e indolor. A gente precisa lembrar da placenta prévia e precisa pesquisar. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é o quadro clínico, esse que a gente acabou de conversar. O diagnóstico ele é ultrassonográfico, a gente faz uma ultrassonografia para a gente ver a localização dessa placenta. E no exame físico a gente faz o exame especular para saber da onde que está sangrando. Às vezes ela teve uma relação sexual e está sangrando do colo, está sangrando da parede vaginal e não é do orifício interno do colo. E a gente tem que evitar o toque vaginal. Por quê? Imagina que já tem uma dilatação desse colo. Se a gente já tem um colo dilatado, eu vou lá e faço um toque, imagina, a placenta está lá, né? A primeira coisa que eu vou tocar não vai ser a cabeça do bebê, vai ser a placenta. E eu fico lá futucando a placenta, piora ainda mais o sangramento, tá certo? Por isso que eu evito o toque vaginal nesses casos. E sempre vou avaliar a presença ou não de acretismo placentário, da invasão dessa placenta no miométrio, tá certo? Este aqui é um ultrassom mostrando o que pra gente? Que aqui a gente tem bexiga, aqui a gente tem placenta e aqui a gente tem o cérvice, né, o colo uterino. Então veja que a placenta está recobrindo o colo. Tudo isso daqui é placenta. Então a placenta recobre o colo uterino. Aqui a gente tem o diagnóstico de placenta prévia se a gente tiver uma idade gestacional acima de 28 semanas. Muito provavelmente aqui é sim, porque olha o tamanho dessa placenta. É uma placentona, então a gente está diante de uma placenta acima de 28 semanas. Muito provavelmente, tá certo? Eu sei que é porque fui eu que fiz esse ultrassom aqui. Então eu sei que está lá acima de 28 semanas, tá certo? Por isso que eu posso dar o diagnóstico de placenta prévia. Mas veja, a placenta está cobrindo todo o orifício interno do colo, que é esse daqui, mostrando para vocês aqui nessa cruzinha, tá certo? Aqui a gente dá o diagnóstico de placenta prévia. E qual que vai ser o nosso tratamento? Depende se ela é sintomática ou assintomática. Na paciente sintomática que está sangrando, a gente vai avaliar a idade gestacional, a estabilidade hemodinâmica e a quantidade de sangramento. Na paciente assintomática, a gente vai fazer um repouso e abstinência sexual, um repouso no leito, vai ter que ficar deitado, não pode ficar fazendo exercício, tá certo? E vamos resolver a gestação com 37 semanas. Já na sintomática, a gente vai avaliar, né? A gente vai avaliar quando a gente vai fazer a interrupção da gestação, né? Se já ter termo, se ela está sangrando já no termo e eu só fiz o diagnóstico agora com 37, 38 semanas, eu vou interromper a gestação. Agora, se for prematuro, eu vou esperar. Na assintomática, parto eletivo com 37 semanas. Agora, se ela tem um sangramento leve, um sangramento escasso, eu só vou esperar. Tá bom? Conduta expectante. Sangramento escasso é igual a conduta expectante. Sangramento escasso é igual a expectante. Então, observação e corticoterapia para maturação pulmonar, porque eu posso ter que fazer esse parto, né? Se tiver abaixo de 34 semanas. No sangramento intenso é igual a interrupção, resolução da gestação. Sangramento intenso é interrupção. Sangramento escasso é igual a esperar. Beleza? Escasso, esperar, expectante. Intenso, interrupção. Beleza? Pra gente gravar, pra gente nunca mais errar uma questãozinha dessa. Combinado? Vamos voltar lá pra nossa questão. Vamos lá. Alternativa A. A placenta prévia é definida como a presença de tecido placentário total ou parcialmente inserido no segmento inferior do útero após a 28ª semana de gestação. Lindo, maravilhoso, é esta a nossa alternativa correta, moçada. Alternativa A. Né? Placenta prévia é justamente isso. A placenta que está recobrindo total ou parcialmente, né, o colo uterino, né, o orifício interno do colo, no segmento inferior do útero após a 28ª semana de gestação. Lindo, maravilhoso.
B. O diagnóstico clínico da placenta prévia inclui sangramento único, indolor e imotivado, com tônus uterino aumentado? Não, o tônus uterino aqui é normal, ausência de dissolvimento fetal agudo e aumento do tônus uterino. C. O toque vaginal e a ultrassonografia transvaginal não são recomendados? Não, moçada. Toque vaginal não é recomendado, mas a ultrassonografia transvaginal é a que faz o diagnóstico da placenta prévia, tá certo? Alternativa D, o parto cesáreo está sempre indicado no caso de placentas de inserção baixa. Você lembra lá qual que é a placenta de inserção baixa? É aquela placenta que está ali margeando o colo, certo? Não chega a recobrir o colo uterino. Então a gente pode sim tentar um parto vaginal nessa paciente, tá bom? Então não está sempre indicado o parto cesárea não. Ela pode sim, né, tentar fazer uma tentativa de parto vaginal na placenta de inserção baixa. Placenta prévia não. Placenta prévia precisa ser sempre parto cesárea, tá bom? Porque não tem como a cabeça passar. Ela vai sair levando placenta e o bebê vai entrar em sofrimento. E a invasão da placenta no miométrio é denominada acretismo placentário e pode ser total ou parcial? Não, moçada. Aqui a gente tem acretismo, uma placenta acreta, increta e percreta, certo? A placenta acreta é aquela que só adere ao miométrio. A increta é aquela que invade o miométrio. E a percreta é aquela que perfura o miométrio, perfura o útero, chegando à serosa do útero e a órgãos adjacentes. Não é total ou parcial. Total ou parcial é a antiga classificação da placenta prévia, tá certo? Não confunda. Acretismo placentário é acreta, increta e percreta. Combinado? Beleza? Então a gente falou, alternativa A, a nossa resposta, e a gente falou um pouquinho sobre os 3 principais temas que caem na prova de ginecologia e obstetrícia lá na Santa Casa: amenorreia e SOP, diabetes gestacional e sangramento na segunda metade, tá certo? Se você quiser entrar, você aponta lá no QR Code e dá mais uma olhadinha no nosso material, tá certo? Aqui a gente deu um gostinho para você ir lá e experimentar. Tem muita coisa boa lá para vocês. Combinado? Um forte abraço, um beijo e uma ótima prova no final do ano para vocês e um ótimo ano de estudos. Aquele abraço.